Olá, eu sou o Guga Prudente e esse é o Coração de Criança, um canal para o adulto que quer ler com a criança e não para a criança. Se você já viu o nosso primeiro vídeo na semana passada, você sabe que a proposta aqui é que a gente primeiro se conecte com a história infantil, que a gente se emocione com ela, para então compartilhar essa paixão com a criança. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está na ordem do dia, devido à pandemia e à quarentena, que é a tristeza. Estamos todos mais tristes, mais sensíveis, inclusive as crianças. Como é que a gente olha para a tristeza com um coração de criança? As emoções são tema de toda a literatura infantil ou não, e a tristeza é uma dessas emoções. Se a gente vai hoje em dia numa livraria, a gente encontra inclusive áreas específicas da seção infantil só para livros sobre emoções. Então vale a pena pesquisar quando a gente fala na livraria, na biblioteca, sobre essas sessões com livros dedicados a emoções. O HuffPost fez um texto, uma matéria, com dicas de 18 livros só para poder falar sobre emoções. Eu vou deixar o link aqui. Agora, quando a gente fala sobre emoções, e nesse caso sobre tristeza, a gente vai encontrar dois tipos de histórias. Uma que é mais didática, né, na busca de explicar o que é aquela emoção, mesmo que de maneira mais poética. Então aqui o centro não é a história, às vezes nem tem história, ou quando tem é mais para dar o contexto de onde aquela emoção aparece e o que fazer com ela. Um bom exemplo é o Emocionário, ou então em francês a série de livros do unicórnio Gaston. E tem outros livros que vão focar na narrativa em si, tendo a tristeza como um tema muito importante ou como um tema central. Eu vou trazer aqui algumas dicas de livros, sempre lembrando que eu não estou falando de tudo que existe no mundo literário e muito menos fazendo uma lista dos melhores livros. É uma lista muito pessoal e que também é determinada pelo meu contexto. Eu moro na Suíça, eu leio livros em francês, também em inglês e em espanhol, e eu vou sempre falar de livros em português e também nas suas outras línguas, porque pode ser bom para ampliar repertório, para pessoas que moram em outros países, ou também quem tem famílias bilíngues como a minha. Então, quando a gente fala desses livros, cujo foco é a narrativa, mas a tristeza é um tema central, eu gosto muito de um livro chamado Uma Noite Muito Estrelada, do Jimmy Liao. Meu exemplar está lá no Brasil, não está aqui. E que fala da relação entre uma menina e um menino que ela acaba de conhecer, e os dois têm um perfil mais introspectivo, e a relação deles ajuda a menina em especial a crescer na sua expressão de emoções, sendo a tristeza uma delas. Então vale a pena conferir esse livro, e eu adoro todos os livros da Eva Fornari, que é uma das minhas autoras favoritas da vida. Esse daqui é Nós, que é a história de uma menina que cada vez que engole uma tristeza, aparece um nó numa parte do corpo dela. Mas hoje eu quero falar de um outro livro, que é esse daqui. Eu comprei ele na minha última ida ao Brasil. Se chama Lila e o Segredo da Chuva. Nessa história, Lila, uma menina que mora numa vila no Quênia, está muito preocupada porque o sol escaldante está secando as plantações da sua vila, a chuva não aparece e ela teme que as pessoas, os animais, morram. Então um dia o seu avô fala para ela que se ela quiser fazer chover, ela precisa subir na mais alta montanha e falar para o céu a coisa mais triste que ela sabe. Ela faz isso e fala para o céu uma lista de memórias que ela tem de tristezas que ela testemunhou ou viveu, mas nada do céu chorar. E é aí que uma coisa curiosa acontece. Lila começa a chorar. O que eu posso fazer? Ela disse para o céu. Está muito quente para pegar lenha. Muito quente para capinar a roça da vila.
e muito quente para tirar leite da vaca. O poço está seco e as plantações estão morrendo. Sem as plantações, não haverá comida. Sem comida, as pessoas na vila ficarão doentes. E sem água, não pode haver vida. Tudo estava quieto no cume da montanha. Nada podia ser ouvido a não ser o choro de Lila. Então, uma brisa começou a soprar e uma poeira começou a dançar nos pés da Lila. Nuvens começaram a encher os céus, como um ajuntamento de pássaros brancos. Devagar, bem devagar, os raios solares escaldantes começaram a ficar escondidos. As nuvens se tornaram cada vez mais escuras. Elas foram se enchendo com a tristeza dela, a Lila, até que o céu se tornou preto de emoção. De repente, um relâmpago cortou o céu e um estrondo ensurdecedor de trovão ecoou pela montanha. Lila sentiu o toque agradável de uma gota de chuva em seu pé. Então outra, e outra, e outra. Até que o chão ficou coberto com as lágrimas de chuva. Lila alegremente levantou suas mãos para o céu, que chorava, e cada gota de chuva parecia com um beijo de sua mãe. Tão rápido quanto pôde, ela desceu a montanha. E depois que ela desce a montanha, ela encontra a vila dela feliz e tudo acaba bem. O que eu adoro nessa história, principalmente, são 3 coisas. Primeiro, é uma história que foge do estereótipo branco eurocentrado. É uma história de uma menina numa vila no Quênia e uma vila não estereotipada como pobre, necessitando de um salvador externo. É uma vila que está passando por dificuldades, mas uma vila pulsante, bonita, alegre. Né? Segundo, é uma história que estimula a gente a falar sobre as emoções, a fazer uma lista das nossas memórias tristes. E falar sobre as emoções é um passo essencial para a gente poder lidar melhor com elas. Em terceiro, e talvez o que eu acho mais tocante e interessante, Lila faz uma coisa que muitas vezes a gente faz. Ela primeiro vai pela periferia da tristeza. Ela fala de memórias, de coisas do passado. Ela não fala do que está verdadeiramente pulsando para ela. E aí, obviamente, o céu não se emociona. Até o momento que ela desiste, ela esgota essa estratégia e ela começa a falar do que realmente está pegando. E aí, quando ela fala, ela chora. Não, ela primeiro chora e depois fala. E aí, o céu também se emociona e a chuva cai. Quantas vezes isso também não acontece com a gente? A gente fica falando muito aqui do racional, desconectado do que realmente está vivo pra gente, e nem a gente acessa a nossa tristeza, nem o outro consegue senti-la, entrar em empatia e se emocionar também. E de repente, quando a gente finalmente fala no que está verdadeiramente vivo para nós, a emoção acontece em nós e no outro. Então, eu quero fazer 3 sugestões. A primeira é: pesquise, ainda que nesse momento de maneira virtual, livros sobre tristeza. Entrando no site de livrarias, ferramentas de busca, bibliotecas, lendo essa matéria do HuffPost, cujo link eu já deixei aqui. Segundo, leia, se quiser, essas sugestões de livros que eu deixei aqui, se você tiver, se encontrar como e-book, se puder comprar online, para você ampliar repertório, ver se te toca ou não. Terceiro, faça uma lista das suas tristezas agora, nesse momento. Depois de fazer essa lista de tristezas reais, pulsantes, conte a história de Lila para uma criança, para os seus filhos, para os seus alunos. E veja se faz diferença. Você não precisa ter um livro para contar a história, você pode só contar esse resumo que eu compartilhei aqui. Será que contar essa história conectado com as minhas tristezas faz com que eu ganhe qualidade no meu prazer em contar e na maneira daquele sorrir?
E a partir daí você pode fazer alguns experimentos. Você pode só contar a história e acabou. Você pode compartilhar suas tristezas com a criança. Você pode perguntar para a criança quais são as tristezas dela. Ou se a criança não conseguir ainda articular as tristezas dela, você pode espelhar para ela. Por exemplo, perguntar para ela: você fica triste por não estar saindo de casa? A minha teoria, a minha aposta é de que na hora que a gente começar a falar sobre tristeza de uma maneira conectada, a gente vai se emocionar, nós adultos, as crianças também vão se emocionar, e mais emocionados, a gente curiosamente vai se sentir mais feliz. Até o próximo vídeo.